Oi, eu sou a Ana Clara e eu vou descrever um pouquinho sobre o meu estágio na área de nutrição social, que eu realizei aqui em Lavras mesmo, e eu realizei sob supervisão da nutricionista Vanise, onde cada dia da semana a gente ficava em um PSF diferente. Então na segunda-feira era o PSF 16, na terça PSF 7, na quarta PSF 6, na quinta PSF 15 e na sexta PSF 3. Todos os PCFs tinham uma estrutura adequada, né, uma estrutura muito boa, só que a nutricionista não tem sala própria, então a gente ficava na sala da enfermeira ou do médico, e apenas um PSF, que é o PSF de quinta, que é o PSF 15, que não tinha computador na sala, então a gente ficava numa sala bem pequenininha, sem computador, e aí tinha que levar o computador de casa. Mas nas outras, todas tinham computador e eram umas salas maiores, uma mesa espaçosa, para ficar a estagiária com a supervisora. Todos os PCFs, eles têm balança, aquelas de farmácia que tem junto para medir a altura, só que nunca ficava na sala que a nutricionista tava. Então a nutricionista tem que carregar uma balança que a prefeitura oferece, mas a gente tem que carregar para deixar na sala. E aí, caso tenha que medir a altura, né, a gente tinha que ir na sala do lado ou na sala que tivesse para medir. Além disso, né, os atendimentos da nutrição é feito muito rápido. A gente realizava atendimentos em meia hora, então a gente tinha que olhar exame bioquímico, tinha que fazer plano alimentar, tinha que fazer as perguntas de anamnese, tinha que fazer orientações, tudo num tempo muito rápido. Então as explicações em si a gente tinha que dar de maneira mais sucinta e curta, para que o paciente conseguisse entender e conseguisse dar tempo de atender todo mundo e atender a demanda que a população precisa, né, da nutricionista. Só que eu, particularmente, achava que podia deixar o atendimento para 1 hora e não para meia hora, porque eu achava muito rápido os atendimentos. Como ponto positivo, né, eu falo que o estagiário, ele fica meio que a comando 100% ali do consultório, porque a nutricionista, ela fica sentada do lado e a gente que faz o atendimento por completo. A nutricionista raramente dá um palpite ou outro assim, incrementando, mas no mais é a gente que comanda. Então é uma boa maneira da gente colocar em prática mesmo o que a gente aprendeu na faculdade. Isso é muito legal, muito positivo. E a outra coisa eu falo foi o acolhimento, porque todo mundo do PSF, as enfermeiras, os assistentes sociais, os dentistas, todos são uns amores, sempre acolheram muito bem eu em todos os momentos que eu tive dentro do PSF. Já o ponto negativo foi a rapidez dos atendimentos, como eu já falei, muito rápidos os atendimentos, para mim podia prolongar um pouco, pra gente conseguir dar um pouco mais de atenção ao paciente. Outro ponto negativo foi o cadastro no Sysvan. O cadastro no Sysvan ocupa muito tempo nosso, então a gente fica muito tempo fazendo cadastro, que é muito chato. Sobre o meu projeto de estágio, foi o seguinte: eu realizei na Escola Tiradentes. Um pouquinho antes de eu entrar no estágio, a nutricionista, ela estava com os dados de peso e altura e um questionário de consumo alimentar das crianças do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental 1 da Escola Tiradentes. E aí, que é um programa que é realizado todo ano. E aí, eu peguei esses dados e fiz o cadastro de todos, né, do questionário, e realizei o IMC de todos os alunos. Então, eram 8 turmas de 20 e poucos alunos, então deu mais ou menos 200 crianças. E eu realizei o IMC e a classificação de todos. O projeto inicial era fazer apenas com uma turma, que deu uma porcentagem muito grande de crianças em sobrepeso e obesidade. Porém, a escola pediu para fazer uma ação com as 8 turmas, com todas, para todas se sentirem incluídas, e aí eu achei mais legal ainda. Então eu realizei uma palestra para 8 turmas da Escola Tiradentes. De 181 crianças que eles conseguiram pesar e medir, 50 redondo foram as crianças que estavam em sobrepeso e obesidade. É uma porcentagem não muito grande, mas dá 26%. E aí eu realizei uma palestra sobre alimentação saudável, onde eu abordei temas como o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio, o que é a função de cada um, então por que é importante comer alimentos fonte de cada um. Falei da água, porque muitas vezes as crianças não bebem água. Falei das vitaminas, o quão é importante comer frutas e verduras, porque elas têm uma grande porcentagem de vitaminas. E falei dos alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Foquei nesses 3, porque no final da palestra eu dei uma dinâmica sobre esses 3 categorias de alimentos. Então eu distribuí cartinhas com as fotos dos alimentos e pedi para as crianças colocarem potinhos, o que é cada um, o que elas achavam. E no final a gente foi lendo, foi falando os erros e foi explicando novamente, foi dando parabéns para quando acertava, foi muito legal.
Eu percebi que houve uma boa interação das crianças, então ao longo da palestra elas levantavam muito a mão para fazer perguntas, respondi muitas no final. Quando a gente ia falando, né, as cartinhas certas, elas perguntavam ainda mais ainda, então foi bem legal. Então eu acho que a palestra em si foi um pouco efetiva, porque todas elas prestavam atenção e faziam perguntas. Então foi muito legal. No final da palestra, um monte de criancinha veio abraçar eu ainda, falando, ai, obrigada pela palestra. Eu achei muito fofo, foi uns amores as criancinhas. No final ainda, entreguei um folheto, porque ao longo da palestra eu falei sobre escolhas adequadas. Então, vários tópicos de escolhas adequadas que eu coloquei no folhetinho e entreguei para as crianças levar para casa e sempre estar lembrando. Então, no mais foi isso, fiz a palestra dinâmica, entreguei um folheto, as crianças tiveram uma boa interação, fizeram muitas perguntas, então eu acho que foi uma ação bem legal feita na escola.